você que é casada, na última vez que você teve uma discussão com seu marido? Consegue lembrar? Foi hoje de manhã, antes de sair, né? Foi ontem à noite? Já tem muito tempo. Lembra da última discussão que você teve com seu marido? Quem que não é casada? Prometo que eu não vou focar só nos maridos, tá bom? Vou focar nos seus relacionamentos. Então você que não é casada, lembra da última vez que você teve uma discussão com alguém importante? Lembrou? Eu vou te dizer por que você brigou com essa pessoa. Porque essa pessoa não pensa igual a você. É ou não é verdade? Mas você tá certa, tá ou não tá? Normalmente a gente briga pra quê? Pra defender o meu ponto de... Porque eu tô certa. Agora, se eu estou tão certa, como que essa pessoa pode pensar diferente? Será que ela não percebe? Não percebe. Eu atendi uma pessoa que a maior dificuldade da vida dela era entender por que a funcionária dela não limpava o espelho toda vez que lavava o banheiro. Isso não é óbvio? Que alguém que vai lá, lava o banheiro, tem que lavar a torneira, tem que limpar o espelho, tem que tirar as coisas. Lá na minha casa é uma confusão, porque não tira, não tem aquela prateleirinha que a gente deixa no box com as coisas. Então, a minha funcionária não tira os negócios dali para limpar. E às vezes dá o quê? Dá mofo atrás. E se eu não falar, ela não limpa. Não é um absurdo isso? Você não acha que é um absurdo alguém que não limpa o espelho do banheiro, alguém que não tira as coisas da saboneteira? Gente, saboneteira cheia de sabão. Quem aguenta? Agora pensa comigo aqui. Quem aqui que não tá nem aí para saboneteira cheia de sabão? Saboneteira cheia de sabão, e daí o lugar da saboneteira para ficar com o quê? Por que vai me incomodar se tem sabão na saboneteira, se a saboneteira é exatamente para armazenar, para colocar sabão? Entende? Que aquilo que para nós é tão certo, é tão absoluto, o outro pode pensar completamente diferente. Se o espelho está sujo, se está te incomodando, vai lá e limpa. A mim não me incomoda. Só que quando eu sou mais, e você vai entender que tem temperamentos que são mais rígidos, que gosta de tudo no lugar, que vai dividir. No guarda-roupa tem blusa preta, só junta as blusas pretas, blusas brancas, quem que é assim? Só junta as blusas brancas, vermelha nunca, que vermelho pode ficar junto com branco, gente. Vermelho com vermelha não é? Então, quem aqui ouve isso e fala, isso é um absurdo, isso é tudo roupa, isso é tudo blusa, e daí? É ou não é? Nos Estados Unidos é tudo organizado. Tem que estar, né? Então, Deus nos fez diferentes. E Ele nunca fez, embora nós vamos trabalhar aqui as bases de determinadas pessoas, nós vamos classificar as pessoas aqui. O teste que vocês acabaram de fazer chama DISC. Então ele vai falar que algumas pessoas têm tendência natural, ou seja, elas já nascem com uma tendência de ser de determinada forma, outras de ser de determinada forma, outras de ser de determinada forma e outras de ser de determinada forma. Então você pode questionar assim, Sandra, se Deus não fez ninguém igual a ninguém, e você está me dizendo que só tem 4 formas de ser, então só existem 4 formas diferentes. Não é isso. Você tem tendência inata, ou seja, você já nasce com uma tendência a se comportar de determinadas formas. Existem linhas teóricas da psicologia que vão questionar isso.
Eu não questiono. Quem é que é mãe de mais de um filho? Pequeno, bebê, você já percebia as diferenças, não era? No primeiro dia de nascido, você já percebia as diferenças. Então, como que eu vou dizer que a pessoa nasce uma tábua rasa, um quadro branco ou um quadro negro, onde, na medida que ela vai se comportando, é que as suas características vão desenvolvendo? Eu não acredito nisso. Embora todas as influências que a criança sofre ainda no útero, eu acredito, e você pode ficar à vontade para acreditar ou não, eu acredito que nós já temos tendências inatas, que nós já nascemos tendenciosas a nos comportar de determinadas formas. Mas essa minha tendência, para se expressar na minha personalidade, ela precisa de ser treinada. Então ela vai sofrer influências. Influência do meu pai, influência da minha mãe, influência da minha família, influência dos cuidadores, influência de todos os meus relacionamentos. Amém? Agora, abre a sua Bíblia ou lê comigo 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Lá está escrito assim, eu vou ler um versículo e você lê o outro, tá bom? Eu leio os versículos ímpares e vocês leem os pares. Porque, embora seja livre de todos, diga, livre de todos. Livre de todos. Fiz-me escravo de todos. Só repete assim, escravo de todos. Escravo de todos. Amém. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Leia para mim o versículo 20 no 3. 1, 2, 3. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Versículo 22, 1, 2, 3. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Pode passar o seu slide. Paulo está ensinando um princípio. O princípio que aqui eu vou chamar de se fazer de. Então, Paulo está dizendo que ele se fez de quê? Ele se fez de fraco, ele se fez de escravo, ele se fez de judeu, ele se fez de lei, ele se fez de um monte de coisas para quê? Para ganhar pessoas. Então, quando eu descubro qual é o meu temperamento, quando eu descubro qual é o temperamento da minha família, é para quê? É para agora chegar lá e dizer assim, eu sou o T, e o T é direto, e agora vocês vão ter que me engolir. É para isso? Tem gente que fazendo. Não. A nossa proposta de trazer para vocês uma ferramenta de autoconhecimento é para melhorar as suas relações. É para que você consiga se expressar na linguagem do outro e para entender quando o outro não se expressa com a sua linguagem, do modo como você gostaria que ele se expressasse. Faz sentido isso? É por isso que para sermos filhas do Rei, princesas do Senhor e servas
sermos como José. A Bíblia diz que onde José estava, a presença do Senhor estava com ele. E onde José pisava, havia prosperidade. A prosperidade do Senhor entrava com ele. E José, ele sabia se comunicar. Ele sabia se relacionar. Ele fazia diferença em todos os lugares. José, como escravo na casa de Potifar, fazia ou não fazia diferença? Certamente é porque José sabia se comunicar. Ele sabia dizer sim quando era para dizer sim. Ele sabia dizer não quando era para dizer não. É ou não é verdade? Então, queridas, a proposta desta manhã é que nós nos conheçamos para que os nossos relacionamentos se tornem mais saudáveis. É para que nós aprendamos a nos fazer de. O que é nos fazer de no contexto dos temperamentos? É me comunicar com o outro na linguagem dele. E não exigir que ele se comunique comigo na minha linguagem. Por quê? Porque quem tem a ferramenta sou eu. Entende? Faz sentido isso? Eu é que sei. Eu é que estou entendendo como eu funciono. Então, quando eu melhoro a minha linguagem na hora de me comunicar com as pessoas, automaticamente eu vou começar a fazer diferença e o meu ambiente vai mudar. Entende? Porque você vai passar a ser a diferença que você quer para a sua casa, para a sua família. Amém? Pode passar. Ao me conhecer, lê para mim lá, 1, 2, 3. Ao me conhecer, vou conseguir entender a mensagem que vem do outro. Isso, ao me conhecer, eu vou conseguir entender a mensagem que vem do outro. Porque quando eu entendo que eu já nasci de determinada forma, a me comportar de determinada forma, eu fico em paz comigo mesma. E aquilo que os outros me dizem não me afetam mais. Você foi criada para ser igual a sua irmã? Ou igual ao seu irmão? Eu fui. Muitas vezes eu ouvi da minha mãe, eu tenho um irmão que é 11 anos mais velho do que eu. E muitas vezes eu ouvi da minha mãe: por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual à sua prima? Tão quietinha, tão obediente, tão pacata, tão submissa. Por que você é assim tão pra frente, menina? Quem aqui já ouviu isso? Oh, filha, você tem que se impor mais. Você tem que falar aquilo que você deseja. Você é calada, você não fala. E aí a gente cresce com a sensação de inadequação. Eu não consigo responder às expectativas que criaram sobre mim. E consequentemente eu vou me sentindo cada vez mais inadequada. Eu queria tanto ser diferente. Quem aqui já disse isso? Como eu queria ser diferente. Muitas vezes eu também disse isso. O que está escrito embaixo? O que fará de mim um comunicador melhor e mais saudável. Você vai sair daqui se comunicando melhor e mais em paz consigo mesma. Pode passar. Isso nos leva a um problema nos relacionamentos. Pode passar. Lê para mim lá. Ninguém é igual a ninguém. Pode. Todas as pessoas têm características e aperfeiçoamento, qualidades que as fazem únicas, de tal forma que cada um de nós possui um conjunto de linguagem emocional e uma forma de lidar com a sociedade que é só nossa. O que nos torna únicos. O problema disso é que cada um tenta impor seu jeito único de ser aos demais, criando uma grande dificuldade de comunicação que traz dor e sofrimento para nós e para os que mais amamos. Eu gosto que limpe o meu banheiro assim. Então, se você não fizer assim, você está errada. Porque quem está certa? Eu estou sempre certa, afinal de contas. É ou não é verdade? Aliás, na fila da perfeição eu estou lá em primeiro lugar. Entendeu?
Pois é, vamos questionar isso. Nem sempre a gente está certo. Nem sempre aquilo que nos parece certo é certo de fato. Porque é certo através da minha lente de ver o mundo. Eu tenho a minha lente, mas você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. Então, é claro que eu não estou aqui trazendo a teoria da relatividade, que você tem que relativizar tudo, não. Existe um padrão bíblico, existe ou não existe, de comportamento que deve ser seguido e não tem que ser relativizado. Mas nas questões do dia a dia, em relação à nossa comunicação, nós precisamos aprender a botar a lente do outro. Nós achamos coisa muito errado em determinadas situações, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos ambientes onde o Senhor nos plantar. É preciso parar um pouquinho e perguntar assim: será que eu realmente estou certa? Sabe quando alguém passa lá do outro lado da rua e aí você faz assim, você tem certeza que a pessoa te viu e a pessoa passou e foi embora. E dentro de você ficou o quê? Como é que é? Nem falou comigo, hein? Credo. Nossa, fulana era tão simpática. Só fala, é assim mesmo aquela sirigaita. Abraça dentro da igreja, lá fora não. Já parou para pensar? Volta para mim. Você já parou para pensar que aquela pessoa pode não ter te visto de fato? Quem aqui já saiu de casa com um problema na cabeça que você não consegue ver ninguém e nem falar sobre nada? Porque aquilo está tomando todas as suas energias, você está voltada para aquilo. E aí você passou, você viu um vulto lá se balançando, você olhou? Não, você não olhou, porque você está voltada para o seu mundo. Agora, se eu começo a questionar, será que eu realmente estou certa? Será que fulana me viu e só não quis mesmo me cumprimentar? Eu acho que fulana está com algum problema. Eu acho que fulana não me viu. Você pode mudar a sua perspectiva. E olha para mim. E daí se fulana não te viu? E daí se fulana te viu e não quis te cumprimentar? Ela é obrigada a te cumprimentar? Mas ela está amando a Deus? Fulana não é obrigada a te cumprimentar. Ela tem a própria vida dela. Ela tem os próprios problemas dela. Amém? Vamos passar? Pode passar? O que está escrito lá? Para lidar com isso, precisamos conhecer o nosso semelhante. Pode passar que a Lili me deu só uma hora. Diz que uma ferramenta que pode ser útil. Pode passar, eu vou te apresentar o DISC, a história do DISC. O DISC foi criado, o DISC é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? É uma ferramenta que foi criada por um psicólogo, desenvolvida a fim de levar aqueles que fazem esse teste o autoconhecimento. Ele foi criado em 1928 pelo Dr. William Moulton Marston, o criador do polígrafo. Já ouviu falar o detector de verdade? Então, é o mesmo criador, mas essa ideia de temperamento inato, ela foi preconizada por Hipócrates, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Hipócrates, ele achava que nós temos fluidos no corpo que influenciam no nosso comportamento. A ideia de temperamento inato de Hipócrates passa pelo corpo. A ideia de temperamento inato do Dr. William passa pelas questões só psicológicas. Ele acha que nós temos heranças psicológicas e comportamentais que não têm necessariamente a ver com o corpo. A genética comportamental também preconiza o temperamento inato. Para Hipócrates, já falei, pode passar. Pode passar. Agora sim, definições importantes. Temperamento é o que está escrito ali? Então,
Então, eu vou trabalhar com vocês sobre temperamento e por isso eu vou fazer essa diferenciação. Temperamento é diferente de personalidade, é ou não é? E é diferente de caráter. Temperamento é a tendência inata, psicológica, a se comportar de determinada maneira. Personalidade é o conjunto de máscaras que você usa para se apresentar nos ambientes. E caráter é o treinamento que foi dado ao seu temperamento. Então, temperamento mais caráter vai formar a sua personalidade. Pode passar. Mas afinal, o que é disso? Que essa mulher fala e não chega lá. Agora vamos chegar. Pode passar. O que está escrito ali? 4 tendências básicas. Então, se você respondeu essa folhinha aqui embaixo está escrito YX, aliás, WX, Y e Z. O D de dominância que está escrito ali é quem vai somar a primeira coluna e ela for maior do que as demais, o seu temperamento mais, olha para mim, o seu temperamento mais acentuado vai ser D. Mas você vai ter em você todos os 4 temperamentos. Às vezes 2 são dominantes. Às vezes um só, é raro, tá? Quando um só é muito maior do que os demais. Na maioria das vezes, 2 temperamentos são maiores, eles se destacam, eles vão meio que ditar as regras do seu comportamento. Consegue entender isso? Mas todo mundo tem os 4 temperamentos. Quando eu vou explicar como cada temperamento se comporta, eu vou falar como se a pessoa só tivesse aquele temperamento. Só que o outro temperamento dela, os outros temperamentos vão influenciar. Então não é tão exatamente só aquele temperamento. Faz sentido isso que eu estou falando? Vou explicar mais para ver se vai fazer. O D, ele tem tendência à dominância. Ele domina nos ambientes. Apenas 2% da população tem o temperamento D. Ele é D, lê para mim que está entre parênteses, é D de duro, direto, dominante, determinado e diretivo. Duro, direto, dominante, determinado e diretivo. É duro por quê? É duro porque não amacia. Na hora de falar, a pessoa ela não coloca as palavras numa cestinha macia para te entregar. Então, se o D é seu chefe e você não está respondendo bem às expectativas da sua função, o D vai colocar você na frente dele e vai dizer aqui, ou você melhora ou a gente tem que te mandar embora. Agora, se ele for o outro temperamento que eu vou falar daqui a pouco, o I, por exemplo, ele vai marcar um café com você, ele vai sentar com você e ele vai dizer, olha só, você precisa melhorar. Mas antes de dizer que você precisa melhorar, ele conta a história de uma topeira que foi em um lugar, que tomou um café com não sei quem, e aí quando ele concluir a história, ele fala assim, não tem a topeira? É você. Melhora, vamos melhorar. Mas o D não, o D é duro. Eu conheço uma pessoa que após fazer o teste de temperamento, o casamento dela mudou. Porque ela é um isão, é aquela pessoa, e o marido dela é duro. E ela pensava o quê? Ele é um grosso, ele não me ama. Quando ela entendeu que ele ama, ele só não sabe ser diferente, porque ele nasceu com a tendência inata a ser duro. Sandra, por que Deus fez os desses? Deus é Deus. Ele precisava de pessoas como Paulo, que dizia assim, se alguém colocasse uma arma na cabeça de Paulo, Paulo era um tesão, e dissesse para ele, nega Jesus, ele falava, não perde tempo não, mata.
Sabe? Ele precisava de pessoas duras, porque tem certas situações que pessoas duras são extremamente necessárias. Além de duro, o D é o quê? Direto. Se o D estiver com a sua mãe no hospital, amém, irmã? Tá se aliviando aí, né? Amém. Amo dar essa palestra porque a gente traz leveza para a vida das pessoas. Ele é direto por quê? Porque ele vai direto ao ponto. Se o D estiver cuidando da sua mãe no hospital e a sua mãe morrer, ele liga para sua casa e fala assim: sua mãe morreu, quer que leve o corpo para onde? Aí você faz o quê? Você desmaia, né? Ele fala: isso é hora de desmaiar. Ele, além de duro, ele é grosso, não. Ele é direto e Deus o fez assim. Além de duro, direto, ele é dominante. Significa que ele vem de uma imagem de chefe, sabe? Ele domina. Você divide aqui em grupos de 5 pessoas. Quem vai liderar o grupo? O D. Ele domina. Isso não significa que ele é metido. Se você chegar numa empresa e tiver um funcionário dono e o D for um funcionário, você vai se dirigir ao funcionário achando que ele é o dono da empresa. Por quê? Porque Deus o fez assim, com uma tendência inata a dominar nos ambientes aonde ele estiver. Além de duro, direto, dominante, ele é determinado. Determinado é um jeito muito simpático de dizer que o D é teimoso. Teimoso. Se ele diz que ele tem que chegar ali naquela porta e tem um monte de empecilhos aqui, e você diz assim: passa por ali, que você tem que dar a volta, porque aqui não está dando. Ele fala: não, meu alvo vai chegar lá e eu vou chegar aqui. Se tiver um monte de gente aqui, ele sai atropelando as pessoas, porque ele foca no alvo, ele foca no objetivo, ele é extremamente voltado para resultado, ele é pouco voltado para as pessoas. Então, para chegar no resultado, ele pisa um pouco na cabeça das pessoas. Só que ele não faz por mal, ele faz porque ele está focado no resultado. Seu marido é D, querida? Aprenda que ele é assim e ele não vai mudar. O que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com ele? Se comunicar na linguagem dele. Daqui a pouco eu vou comparar os temperamentos. Eu vou te ensinar como se comportar na linguagem do outro. Essa tendência não significa que ele não ama, não significa que ele não está interessado em você, porque às vezes parece que ele não está nem aí para ninguém, né? Ele está voltado para as questões dele, ele está voltado para as tarefas dele, mas não é verdade. Ele ama todo mundo, ele gosta de todo mundo. O grande problema dele é que ele nasceu assim. Isso é problema? Não deveria, né? Além de duro, direto, dominante, determinado, ele é diretivo. Significa que ele sempre tem uma direção para dar, ainda que ele não saiba o caminho. Então, meu marido é esse. Eu sou DI. Antes de entrar no carro para ir para qualquer lugar, o meu marido entrou no GPS. Ele sabe o melhor caminho, ele sabe cada beco que ele tem que entrar, ele sabe tudo. Só que o recém inseguro. Então ele entra, senta e fala assim: por onde que você acha que a gente deve passar? Eu não faço a menor ideia. Eu falo: entra na primeira direita. E ele entra. Chega lá, a rua é sem saída. Eu falo: volta, dá a volta, contorna e entra na outra. O D sempre vai dar uma direção, ainda que ele não saiba o caminho. Se você é S, seu marido é D, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te dar uma grande sugestão hoje. Não peça direção para ele se você já sabe o caminho, tá bom? Isso vai melhorar a relação de vocês. Porque o S, quando ele faz isso e o D dá uma direção errada, ele fica triste, ressentido, o dia dele acaba. E o D só estava sendo D. Próximo
temperamento. Ah, tá. É um comportamento orientado à ação, rápida solução de problemas, tomada de decisões e assumir riscos. E de. Lê pra mim. Influência. Influenciador, inspirador e impulsivo. Influenciador, inspirador e impulsivo. É influenciador porque é bom de lábia. O poder de influência do I está na sua capacidade de argumentar. Seu filho é I, você vai descobrir, seu filho gosta de falar, ele é extrovertido, ele é expansivo. Aqui, dê comandos direto para ele, não aceite argumentação se você quiser que ele te obedeça. Porque se você sentar com ele para conversar, deixa eu te contar, ele vai te convencer. Ninguém consegue dissuadir um I, porque ele tem uma capacidade de argumentação tão veloz que quando você está pensando em contra-argumentar, ele já jogou o segundo argumento. Aí você está lá assim, não, mas ele já jogou o terceiro. Sabe aquele vendedor? Você entra na loja, você não quer comprar nada, você sai de lá. Você conversou com o vendedor I. Os I são bons de lábia. Eles conseguem vender geladeira para esquimó. E o esquimó sai de lá feliz da vida, porque ele saiu certo de que ele fez a coisa certa. Aqui, a influência do I está na capacidade de desenvolver argumentos. Se o I for uma pessoa bem educada no sentido formal, se ela tiver educação acadêmica, ele vai ter bons argumentos teóricos, argumentos técnicos, mas o I vai ser bom argumentador se ele for analfabeto. Porque ele nasceu assim, Deus o fez com essa capacidade inata de ser bom de lábia. Os Is, eles descobrem aonde eles querem chegar. Então, o meu objetivo é pregar um sermão com o tema tal. Eu pego alguns textos e no meio do caminho eu vou criando. O I tem capacidade criativa. O I pensa com a boca. É aquela pessoa que fala uma frase e termina de falar e fala, ai, que coisa linda que eu falei, nunca tinha pensado nisso. Ele pensa falando, ai, gente, nunca tinha pensado nisso. Acabou de falar. Quem está se identificando? Só você lá atrás. Sabia que tinha mais gente, sempre tem. Além de ser influenciador, ele é inspirador. Se você tem filho I, quando ele sai de férias para fazer alguma viagem, a casa fica vazia. Quando o I volta, parece que tem uma festa. Sabe aqueles velórios que você vai ter um grupinho conversando assim? De repente eles soltam gargalhadas? É um grupinho de I, com certeza. Eles conseguem fazer festa até em velório. Eles têm uma capacidade inata de focar no positivo. Tudo para eles é bom. Eles inspiram as pessoas porque eles conseguem dar um foco nas coisas boas da vida. Então, se você está em dúvida sobre qualquer situação e vai conversar com isso, você sai de lá energizado, porque ele vai dizer para você, vai dar certo, as coisas só estão assim nesse momento, mas elas vão melhorar. Ele tem essa capacidade. Agora, por ser impulsivo, às vezes as orientações precisam ser questionadas. Então, nem tudo que o I te diz para você fazer deve ser tomado como verdade. Lembra que ele não pensa? Ele não pensa, ele só fala. E como o I é muito voltado para pessoas, o bem-estar do I está em ver todo mundo bem. Sabe? Eu preciso fazer com que você fique bem. Então, para fazer com que você fique bem, eu não meço esforços. Eu falo, eu te acaricio, eu toco em você. O I, às vezes, pode ser inconveniente, a depender dos lugares aonde ele se coloca com esse temperamento.
O I, ele chega nas festas causando, sabe? Ao contrário do S, o S chega e ele chega querendo que ninguém o veja. Quem chega na igreja querendo ser despercebido, ser inotável, não é o I, é o S. O I chega abraçando todo mundo, beijando todo mundo, fazendo festa com todo mundo, atrapalha o sermão do pastor. Por quê? Porque o I chega atrasado. Sempre chega atrasado. O I não consegue cumprir horários. O I não é voltado para coisas. O I é voltado para pessoas. Então o marido do I não está nem aí se o carro não foi lavado. O marido deu, o marido seu. O carro é aquela coisa. O marido do I, a vida dele parece uma desorganização completa por fora, mas por dentro ele tem a própria organização. Ele se acha no meio da bagunça dele. Então, se a sua empregada é aí, amiga, deixa eu te contar, esquece! Ela nunca vai limpar o espelho do jeito que você quer. Ela nunca vai limpar a saboneteira. Quem é que limpa a saboneteira, gente? Saboneteira é ou não é? Saboneteira é lugar de botar sabonete e tem que ficar sujo de sabonete. Se você tiver um funcionário e chama ele para conversar e fala: fulano, você tem que melhorar. As coisas não estão boas. Eu te contratei, nós temos um acordo, você não está cumprindo com a sua parte no acordo, mas veja bem, você é uma ótima pessoa, eu quero investir em você, eu quero te promover. Melhora, por favor, eu vou te promover se você melhorar. Ele sai de lá assim. Aí encontra alguém, e aí como é que foi a conversa? Foi ótima! Por quê? O que fala? O que o seu chefe falou? Ele falou que ele vai me promover. Ele foca no positivo. Ele esquece tudo que foi dito antes, porque o foco dele está no positivo. Entende? O melhor da vida, dificilmente um I entra em depressão muito profunda. Mas ele tem momentos de depressão sim. Sabe quando que o I pode entrar em depressão? Quando ele se sentir rejeitado pelas pessoas. Porque ele vive para agradar as pessoas. A energia dele é restaurada quando ele está em conexão com as pessoas. Se você é uma esposa I, o seu marido é S, o seu prazer está em fazer o seu marido feliz. E o seu marido, o prazer dele está em que você o faça feliz. Então um é voltado para si mesmo e o outro é voltado para fora, para outra pessoa. Aí é um casamento muito bom. Na maioria das vezes os S casam ou com I ou com T. Eles estão em busca de encontrar o equilíbrio. Além de ser influenciador e inspirador, ele é impulsivo. Vou contar de mim, tá? Meu marido é SC. E aí a gente ia trocar de carro e ele fez todas as pesquisas do mundo para saber a marca que nós compraríamos, o modelo e marca é tudo a mesma coisa, né? Modelo, cor, o motor, ele já sabia de tudo, porque ele tinha pesquisado tudo. E aí no dia de comprar o carro ele falou assim: eu não consegui sair, você vai lá e compra? Falei: vou, claro. Então eu entrei na concessionária para comprar um Aircross, lá na Citroën. E eu vi um C4. Eu entrei no C4 e eu falei: é esse! O meu poder de influência, adivinha qual carro que a gente tem? C4. Porque o I, ele é movido pela emoção, ele é movido pelo momento, ele é impulsivo, ele vai e ele está feliz. E o C4 é maravilhoso, mas se não fosse, eu estaria feliz do mesmo jeito, porque o foco está sempre no positivo, está sempre nas coisas boas. Se você se relaciona com isso, se você tem filhos e não espere que eles sejam formatados, certinhos, quietinhos. Você nunca vai conseguir parar uma criança aí, nunca vai fazer com que ela sente a mesa e seja comportadinha, nunca não. Pode ser que você consiga, mas essa repressão ela tem um custo. Então se você entende que o seu filho nasceu com essa tendência, que ele é alegre mesmo, que ele é maravilhoso mesmo, que ele é impulsivo mesmo, você vai ter condições
de treiná-lo melhor. Então você quer treinar o seu filho ir para fazer devocional, por exemplo. Diga a ele que ele tem que fazer. E deixe que ele crie a forma que ele vai fazer, porque ele é extremamente criativo. Então a forma é por conta dele. Às vezes o Ian vai fazer devocional lá para as 10 da noite, às vezes ele vai acordar às 5 da manhã e vai fazer. Você só não pode formatar demais, porque isso vai meio que castrando. Faz sentido o que eu falei? Agora, quem mais se identificou com Ian? Tá bom. S de estabilidade. O S é seguro, sólido e estável. Eu vou contar uma coisa que eu não ia contar, mas eu vou contar, tá bom? O S não é seguro, ele não é sólido e ele não é estável. Mas o S precisa de segurança, precisa de solidez e precisa de estabilidade. Então ele se comporta como se ele fosse a segurança em pessoa. É aquela pessoa sempre contida, segura. Sabe a pessoa que só abre a boca quando tem certeza? É o S. Você nunca vai ver o S falando demais e falando bobagem, porque antes de se expressar, ele pensa e pensa de novo. Quando ele emite a sua opinião, ele já o fez para calar todo mundo. Então tem um grupo de ir discutindo. Tem um S na mesa e ele está calado, só olhando. E os I estão falando. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí ele, quando todo mundo para de falar, ele fala assim, eu acho que é isso. E todo mundo, uau, ele falou, depois de pensar muito, depois de avaliar tudo, e ele deu a sua opinião só com muita segurança. E isso faz parecer que ele é uma pessoa segura. Ele não é seguro, ele precisa de segurança. O S tem uma tendência natural ao medo. Então ele tem medo de tudo. Ele diz não para tudo. A princípio ele diz não. Você acha que vai dar certo? Não. Vamos viajar agora? Não. Nunca chame um S para viajar. Fala para ele assim, arruma as malas que vão. Não, nós não vamos. Ah, mas por que a gente não vai? Não, por quê? E o tanto de coisa que tem para fazer? Mas que coisa? E a casa? Quem vai cuidar do cachorro? Quem vai dar? Não, eu já encontrei alguém para cuidar do cachorro, já encontrei alguém para cuidar da casa. Ah, mas não, eu não vou. E ele não vai. O S precisa de segurança. Se você deseja mudar alguma coisa na sua vida e levar um S junto, dá tempo para ele. Quer mudar de apartamento? Lança a ideia 2 anos antes. Amor, a gente podia mudar de apartamento. Esquece, joga a ideia e vai embora. Parece que ele nem ouviu, mas ele está processando. Aí ele vai começar. Processa. 6 meses depois você volta e fala assim, então eu vi um apartamento tão legal, estou gostando tanto, joga o panfleto lá na mão dele, vai embora, dá tempo para ele elaborar a mudança. Agora, se você é um D, como é que fica a sua vida? Você é um lerdo! Eu não estou aguentando mais, tudo eu. Você tem que ser o chefe dessa casa, você tem que ser o sacerdote desse lar. Eu não dou conta. E aí você se torna a mulher de Provérbios. A mulher rixosa. Por quê? Porque você não aprendeu a se comunicar na linguagem do seu marido, do seu filho, enfim, na linguagem de quem você, de quem? Na linguagem da pessoa com quem você se relaciona, com quem você convive. Entende que tudo passa pela linguagem, tudo passa pela comunicação. Se nós pararmos agora para refletir sobre as nossas maiores questões, sobre os nossos maiores problemas, eles envolvem outra pessoa e envolvem dificuldade de comunicação. Envolvem dificuldade de compreender que nós temos um Deus criativo que nos
pessoas diferentes. E aí nós precisamos que a pessoa seja igual a gente, para quê? Para que a gente se sinta bem. O nome disso é egocentrismo. Olha aí pro seu umbigo. Para só um pouquinho, olha pro seu umbigo. Olha mesmo, olha de verdade. Quando você olha pro seu umbigo, você consegue ver mais alguma outra coisa? E você fica grande, né? Quando a gente olha para o umbigo, a gente fica gigante, porque a gente está olhando para baixo. A proposta dessa palestra, a proposta desta manhã, é que você aprenda a olhar para além do seu umbigo, para além das suas certezas absolutas de que o certo é certo, porque você já sabe o que é certo. Nem sempre, né? Nem sempre o seu jeito de ser no mundo é o jeito de ser do outro. Além de seguro, ele precisa de solidez e de estabilidade. Então, como eu já disse, o S não é aquela pessoa voltada para... Quanto tempo eu tenho ainda, Lili? Voltada para mudanças. Vamos para o C, então. Cautela, ele é certinho. Vamos no 3. 1, 2, 3. Certinho, correto, condescendente e cauteloso. É um comportamento orientado à investigação de dados e informação, à precisão e qualidade do desempenho próprio e alheio. Ele é ser, aí as más línguas costumam dizer que ele é ser de chato. Mas eu quero te dizer que você não é ser de chato. Bom você é ser de certinho. É certinho por quê? Você entra no escritório, na casa de um ser, você vai identificar, você vai perceber na hora, é um ser. Por quê? Se for um escritório, a mesa dele vai ter assim, sabe aqueles compartimentos de colocar caneta? Um para caneta, um para o lápis, um para borracha, um para o clipes. Cada folha está milimetricamente no seu lugar. Ai de você se pegar uma caneta e colocar naquela canequinha onde coloca o lápis. Por quê? Porque aquilo é lugar de colocar lápis. Então, tudo dele é muito certinho, é muito cautelosamente programado para ser deste jeito. Você abre o guarda-roupa do C. Quem falou com camisa branca tem que ficar? Então, você abre o guarda-roupa do C, aquela organização. O sonho de toda mãe é ter um filho C, porque ele é certo e estudioso. Quem mais não quer um filho assim? Se ele for SC, então, ele é quietinho, é centrado, não fala demais, só abre a boca, não tem certeza, e é extremamente correto com tudo. O material escolar do filho C, nunca que você vai ter problema. Sem capa no começo do ano, vai até o final do ano sem nada, porque ele cuida de tudo com muito cuidado. Faltam 5 minutos? Aleluia! A gente termina em 5 minutos. Vai dar mais meia hora para ela. Além de ser certinho, ele é correto. É correto porque ele não consegue fazer nada errado. Uma amiga estava indo para uma igreja e aí teve um problema lá na rua. Eles fecharam a rua que ia passar em frente à igreja e a única forma de chegar na igreja era passando pela contramão. Mas se você disser para um ser, passa pela contramão para chegar, ele nunca vai fazer isso. Por quê? Porque não é certo passar pela contramão. Então ela deu 350 milhões de voltas até o momento que ela encontrou um guarda e perguntou para ele: como é que eu faço para chegar na igreja que está interditada? Ele falou: passa pela contramão. O único jeito de o ser fazer alguma coisa que ele considera errada é você provando para ele, provando mesmo que o errado está certo, porque ele tem tendência natural a ser correto. Um ser dificilmente vai sonegar impostos, dificilmente. Ele é honesto por natureza. Ele nasceu para ser assim. Ele já nasceu com essa tendência inata. Além de ser certinho, correto, ele é condescendente. Parece que o ser frio por causa da sua condescendência. Ele tem uma capacidade muito grande de deixar que você seja você. Sabe? Você é você e você faz as
Entendeu? E aí você tem um marido seu e espera que ele olhe porque você cortou o cabelo. Ele vai reparar que você cortou o cabelo porque ele é extremamente apegado a detalhes. Mas ele só vai elogiar o seu corte de cabelo se para ele o corte foi Mega Master Plus, se foi um corte que fez diferença para ele, entende? Ele tem essa capacidade de ser condescendente. Tudo que a gente quer não é que o outro deixe a gente ser quem a gente é? É ou não é? Você não reivindica isso? Então, quando alguém deixa você ser exatamente como você quer e não manifesta grandes opiniões ao seu respeito, você reclama. Eis que te digo, eu reclamo. Meu marido é SC. Meu marido, eu o conheci, ele trabalha na Arcelor há 25 anos, porque os Cs não mudam de emprego, tá? O sonho do C é entrar no emprego e se aposentar naquele lugar. O sonho do S também, meu marido é SC. Então o S precisa de estabilidade e segurança. O C de direção, de certeza que ele está no caminho certo, certeza de que ele está fazendo a coisa certa. E aí o Alessandro, eu entrava no ônibus da CST, que levava, a gente mora em Jardim Camburi, e ele entrava 2 pontos depois. E aí, a primeira vez que o Alessandro entrou no ônibus, eu olhei assim, sabe quando você gosta? Eu gostei, e ele também me viu. Mas aí, ele extremamente tímido, entrava e sentava do lado, assim. Nunca teve coragem de sentar do meu lado. 1 mês. Olhando e sentando lá no canto dele. Aí um dia ele entrou e sentou do meu lado e ficou duro. Porque os S travam sob pressão, entendeu? Travou. E aí depois de 5 minutos ele olhou para mim e falou assim: posso sentar aqui? O S sob pressão ele trava. Aí quando a pressão alivia, ele se manifesta. Se você convive com uma pessoa S, você precisa dar tempo para ela fazer as coisas, porque quanto mais você pressiona, mais lerda ela fica. E tem uma hora que ela para, ela trava, que ela não consegue dar mais resultado. Continuando a minha história com meu marido, aí ele sentou do meu lado e depois continuou sentando, 2 meses, conversando comigo, com aquela timidez, e eu estava cumprindo um contrato que ia acabar. Teve um dia que ele sentou do meu lado, foi conversando comigo lá da Celó e estava chegando em Jardim Camburi. Eu sabia que ele queria me chamar para sair e não saía. O convite não saía. Aí eu falei: escuta, essa história toda você quer me chamar para sair? Ele falou: é. Eu falei: então chama logo, meu ponto está chegando. 2 anos depois nós nos casamos e meu casamento é muito feliz. Eu sou casada com um SC, o meu temperamento é D, igual aí. E depois que eu aprendi a lidar com o temperamento do meu marido, a olhar para o lado positivo do temperamento dele, porque eu, por muito tempo, eu só conseguia focar no negativo. Eu só conseguia olhar para ele e ver as faltas, e ver as ausências. Eu nunca conseguia olhar para ele e ver o que ele tinha de fato, e que era muito bom, e mais do que isso, o que ele tinha de fato, que Deus tinha dado a ele como ferramenta. Querida, temperamento é ferramenta de autoconhecimento, e mais do que isso, temperamento é uma ferramenta que Deus te deu para você servir no ministério dele. Então, se você é um D, use o seu D para servir ao Senhor. Use o seu D para ser usada por Ele na obra dele. Porque Deus não te deu essa ferramenta tão preciosa por acaso. Ele te deu a fim de que você cumpra uma missão. Nós estamos aqui na terra porque o profeta vai dizer que Ele me ungiu para. Você não foi salva, você não foi ungida, você não foi liberta para olhar para o seu umbigo. Você foi salva, você foi ungida, você está aqui buscando ferramenta de aperfeiçoamento para quê? Para servir ao Senhor.
missão que Ele tem te dado. Esses eu tinha muito a falar, mas eu creio que vocês compreenderam a base dos temperamentos, as tendências que cada temperamento tem a ser ou não de determinada forma. Se você tem um marido C, lembre que ele vai fazer o melhor planejamento possível, pensando no melhor. Então, se você quer fazer uma viagem para Guarapari, mas o seu marido acha que se vocês economizarem por mais 3 meses, dá para ir para Gramado, adivinha para onde que vocês vão? Para Gramado. Porque ele é capaz de adiar uma recompensa imediata para ter uma recompensa maior ainda tempos depois. Então, tudo isso é o quê? É ferramenta. Meu sonho era ser capaz de adiar a recompensa imediata por uma recompensa maior ainda. Se eu conseguisse fazer isso, eu era magrinha. Mas eu quero a recompensa imediata de comer agora. Se eu fosse ser, eu ia conseguir seguir uma dieta sem maiores dificuldades. Claro que eu consigo seguir dieta. Você sabe por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente começa a treinar aquilo que a gente não tem. Entende? Então, quando você descobrir o seu temperamento, é a fim de quê? É a fim de desenvolver habilidades para aquilo que você não tem. Se o seu ir faz com que você chegue atrasado em todos os lugares porque você esqueceu da hora, o que você tem que fazer? Tem que treinar, tem que se aperfeiçoar. Para quê? Para se comunicar com o outro na linguagem dele. Para ser usada como Deus quer que você seja usada pelo Senhor. Levanta que nós vamos orar. O dia todo aí. Podia, não podia? Da próxima vez eu vou reivindicar. Senhor, nós queremos exaltar o teu